Eu sou o Felipe Fernandes, da Gisele. Eu sou a Gisele do Felipe. E nós somos do canal Vivendo e Aprendendo o Amor. E hoje nós estamos aqui para falar de um dos maiores temas e desafios que nós temos enfrentados, ou que muitos casais enfrentam, que é a síndrome de burnout e o cansaço e a fadiga no relacionamento, e como que o Enneagrama, como ferramenta, como técnica, dentro de um relacionamento, pode ajudar e favorecer o casal. E para isso nós temos um casal aqui muito especial, amigos de muitos anos, que inclusive nós somos considerados como irmãos gêmeos de formação dentro de um processo de instrução como terapeutas comportamental. A pessoa que estará aqui conosco hoje, inicialmente, é o Jefferson. O Jefferson ele é formado em psicólogo, pós-graduado em psicodrama pela PUC. Também tem uma pós de treinamento de esportes, algo bem interessante, diferente, inclusive, nesse processo, terapeuta comportamental e Master Practitioner em PNL. E, juntamente com ele, a sua esposa, Hanna Teixeira. Ela está aqui hoje também como terapeuta comportamental, hoje atuando em marketing e treinamento de pessoas. E também são um casal que nós acabamos de descobrir aqui que já trabalha com alguma coisa relacionada à mentoria, casamento, desenvolvimento. Então, muito legal. Sejam bem-vindos ao canal Vivendo e Aprendendo o Amor. Felipe, Gisele, é uma honra e uma satisfação estar aqui com vocês. Muito obrigado pelo convite. É sempre muito importante nós falarmos de desenvolvimento para o maior número de pessoas, porque é isso verdadeiramente que nós acreditamos, isso está impresso em nossos corações, está registrado aí, cravado na nossa alma. E ainda mais com um casal, pessoas tão queridas como vocês. Então, muito obrigado aí por essa oportunidade. E eu tenho certeza que para nós e para você que está nos acompanhando aí nesse canal, Vivendo e Aprendendo Amor, segue, porque nós vamos cada vez mais navegando em águas profundas aqui, no decorrer aqui desse podcast, de uma forma bem descontraída, de uma forma bem leve, porque essa é a nossa essência, é assim que nós somos. Então, mais uma vez, muito obrigado. Legal. Né? Eu quero parabenizá-los por essa iniciativa, porque muito pouco se falam sobre famílias, que é o maior projeto de Deus aqui na Terra. Sim. Família é onde inaugura a nossa vida. E após a pandemia, nós podemos observar um número enorme de divórcios, né? Então, famílias sendo atacadas, filhos que sofrem com isso, traumas e grandes impactos emocionais também na sociedade. E eu fiquei muito entusiasmada para poder falar desse tema, porque nós aplicamos isso na nossa vida. Com certeza. Inclusive, temos resultados, tivemos grandes evoluções e também podemos influenciar de forma positiva amigos, familiares que convivem conosco diariamente, de alguma forma, com essas ferramentas, que são ferramentas transformadoras. Então, muito obrigada pelo convite. Eu tenho certeza que teremos outras oportunidades também de aprofundar cada vez mais, né, nesse tema. Legal, sejam bem-vindos. E para vocês que estão nos assistindo, o nosso canal, nós criamos ele com o intuito de conhecermos o amor e metodologias, formas e costumes de como lidar com pessoas, formar questão de casal, e como fortalecer o relacionamento. Então, nosso objetivo principal é exatamente sobre esse e tratar sobre os desafios. Mas antes da gente entrar nesses desafios, nós ficamos curiosos aqui, inclusive, de conhecer um pouco da história de vocês, como vocês se conheceram, como foi o relacionamento, qual foi o start, e um pouco do que a gente até discutiu no canal, por exemplo, anterior, que a gente falou sobre a gravação, era sobre paixão e amor. Isso. Qual que é a diferença se vocês tiveram a paixão, viveram o amor, estão vivendo, aprenderam, quantos anos de casado? Conta um pouquinho da história de vocês, como vocês se conheceram, como decidiram casar, como é que foi, até porque eu te conheço, hein, Camila? Foi difícil te amarrar, hein? Foi difícil. Conta pra gente um pouquinho. Eu tive muita persistência. E eu também, viu? Eu também. Então conta pra gente um pouquinho dessa história. Quer começar falando? Nós demos primeiro, quer que eu introduza? Pode iniciar. Pode falar? Eu conheci a Hanna porque nós trabalhávamos numa empresa de desenvolvimento e eu falo que eu fui o instrutor dela no processo, instrutor de vendas. E sempre na organização tinham as reuniões das equipes. A Hanna fazia parte da equipe de Belo Horizonte, eu sou da região aqui do Centro-Oeste, moro em Pará de Minas. Sempre morei lá, minha família toda de lá. E aí, sempre nas reuniões, quando a pessoa ela adentra ali a empresa, aí ela tem a oportunidade para poder ir à frente
e poder fazer uma fala ali de 5 a 10 minutos, fazendo a sua autoapresentação, falando um pouco dos motivos pelos quais ela está na organização. Quando ela foi à frente e ela Amor contou... à primeira vista. A questão de identificação, por quê? Olha só, quando ela foi à frente e ela contou um trecho da história dela, que era o seguinte, né? Quantos anos você tinha? Você trabalhava lá no Centro Caetés Andradas, 9 né? anos. 9 anos de idade. Trabalhava com o pai na perua e ficava lá, Centro Caetés Andradas, em Belo Horizonte. E ela foi falando dos desafios que ela foi enfrentando junto com a família. Aí, quando ela foi contando a história de vida dela, das adversidades e, sobretudo, da forma como que ela utilizou dessas adversidades para ela poder conseguir alcançar as conquistas e as realizações, né, na vida, isso a fortaleceu ainda mais. Esse momento conectou exatamente com a minha história. Aí eu, uau! Essa é a mulher da minha vida. Que legal. E aí, falando um pouco, da linguagem eclesiástica, não é o foco não, mas um pouquinho da linguagem eclesiástica, eu fui sentir dentro da minha alma, falar do meu coração dentro da minha alma, como se o Espírito Santo de Deus estivesse falando comigo. Essa é a mulher da sua vida. Não. Que joia. E aí teve essa identificação, e aí eu fui, já declarei para ela, já falei isso já, nós começamos ali a conversar, e resumo da história, resumo da ópera, até mesmo para vocês que estão aqui nos ouvindo. E aí nós começamos ali uma trajetória, em pouquíssimo tempo, a Ana era noiva, já noiva entre aspas, né? Porque o relacionamento estava como noivo, mas ela já tinha o relacionamento já estava em frangalhos já há muito tempo. Então foi questão dela ir e terminar o relacionamento dela ali, e aí quando ela rompeu, aí sim, nós decidimos continuar aí, iniciar, na verdade, a nossa jornada, e aí ela mudou para Pará de Minas. Legal. E aí começou toda a nossa história. Então, de casados, nós casamos em 2019, dia 20 de dezembro de 2019. Que legal. Mas nós estamos juntos aí há mais de 10 anos. É isso mesmo? E nós pensamos e falamos um pouco sobre paixão e amor. Não, Vocês pera, tiveram... Pera, Opa. peraí. Ele Ela falou de- que ela foi lá na frente e ele entendeu tudo. E ela? Isso. E aí? Nesse contexto, eu realmente tive um destaque muito grande na área comercial. E eles me convidaram para poder falar e inspirar as pessoas e contar o meu case, o que me movia, estava fazendo com que eu tivesse tantos resultados. E eu contei, obviamente, as minhas raízes, a minha origem, que se conectou com as raízes do Jefferson, o olhar dele na vida, para a vida. E nesse momento, ele me mandou uma mensagem e falou assim: você é a mulher da minha vida. Eu vou te esperar o tempo que for. Gente, eu ajoelhei no chão e eu legal. falei: Deus, que é isso? Como assim? Como Parecia assim, uma né? brincadeira, né? Eu nunca vi o cara, nunca conversei com ele. É. E aí ele fala que eu sou o amor da vida dele, mas eu senti muito forte essa Que conexão. bacana. E aí eu rompi com aquele relacionamento tóxico, abusivo. Inclusive, a maioria das pessoas vivem nesse tipo de relacionamento e não tem coragem de romper. Sim. Não tem confiança, vão minando ali, vão se desgastando. Falta até forças para isso, né? Falta força, É, apoio, rede de apoio, apoio. E tal também. como eu não tive, né? Essa rede de apoio que me sustentasse para eu tomar essa decisão. Muito nova, muito jovem. Sim. Mas aí eu tive essa coragem, ou essa audácia, né? E eu fui, com a cara e com a coragem, iniciar uma vida a dois com o Jefferson. E a partir do 3º mês, nós já fomos morar juntos. Eu Olha me só. mudei para Pará de Minas, Que legal. fomos trabalhar juntos. Aí você ainda pergunta se vocês não viveram a paixão. Já está totalmente inerente aí, na ó. história. Talvez gente, talvez até esteja uma- mais implícito no processo, então, né? Então, a tá paixão a inerente. gente fala que normalmente acaba com os 2 anos ali de relacionamento. E Exatamente. aí, Isso. teve essa transição ali do Olha término da só, paixão pro amor? é muito Como é que- interessante falar sobre isso, porque olha só como que a nossa trajetória ela foi marcada, né? O amor, na nossa visão, ele é uma decisão. Sim. Por quê? Porque todos os dias eu tenho que conviver com uma pessoa que tem defeitos. Sim. Diferente de mim, nós vamos falar sobre isso com personalidade, com valores, com uma filosofia de vida, com uma linhagem, com uma família, com crenças. Então, existe sim uma divergência, né, de opinião, e isso faz com que todos os dias eu decida, mesmo com isso e por causa disso, estar com o Jefferson. Sim. Então, por causa dos defeitos dele, eu estou com ele. E é assim que nós enxergamos. Então, a nossa decisão, ela foi inteligente. Foi uma escolha inteligente, não foi movida
pela patologia, que é a etimologia da palavra paixão, que é uma doença. Sim. Onde as pessoas ficam cegas, e no Enneagrama a gente até fala cego por si mesmo, vamos entrar nessa linha logo mais. Então, foi mais racional. Então, foi uma decisão onde houve ali uma escolha, tinha muito sentimento, mas teve aquela questão da aliança, de construir uma vida a dois, de construir uma família. E nós estamos vivendo o processo da paixão agora, vocês acreditam nisso? Olha lá, que legal. A gente está vivendo uma conexão agora diferente daquela conexão do início. Sim. Uma conexão profunda, onde eu penso no Jefferson... Na verdade, é um amor com dosagens de paixão, né? Um amor com dosagens de paixão. Exato. Não sei se nos estudos de vocês existe esse resgate da paixão, mas a gente está vivendo isso, da gente pensar um no outro durante o dia, quando estamos em momentos diferentes. E com mais intensidade, mensagens, isso. Programando para poder fazer uma coisinha à noite. Tudo, né? Até também, pelo pouco que eu entendi, vocês estão no processo também de transição, né? Vocês saíram de trabalhar junto nessa empresa, hoje cada um está em segmento diferente, então há naturalmente essa ruptura de trabalho, de vivência, e naturalmente há um costume, um hábito, mais tempo, né? Vamos pensar assim, quantos anos vocês trabalharam juntos nessa empresa? Isso, trabalhamos 10 anos. Então, foram 10 anos juntos no mesmo negócio, na mesma empresa. Isso. Quando há essa ruptura, essa separação naturalmente na empresa, sim, cada um vai para um lado, naturalmente começa a ter uma nova vivência, a ter uma nova experiência, né? Então, sim, é um novo hábito, um novo costume que vocês estão criando também, interagindo. Mas que bacana. Então, nós queremos ouvir de vocês também, nossos ouvintes aí, aqueles que estão seguindo o nosso canal, ouvindo esse podcast. Vocês já passaram ou tiveram esse processo de transição no trabalho? Hoje, como vocês veem essa pergunta que, inclusive, a Hannah acabou de nos fazer, se existe uma nova paixão ao decorrer dos anos de casamento, como resgatar, se vocês já viveram, se vocês estão vivendo a situação, algo parecido, algo semelhante, se vocês têm alguma dúvida, compartilhe aqui, escreva essa dúvida para a gente, que nós teremos o maior carinho de responder a vocês também nessas dúvidas. Agora, pensando nesse processo de casamento, desenvolvimento, paixão e amor, passou a desenvolver. Agora, e aí? Como é que o Enneagrama em si, essas ferramentas que a gente, inclusive, estamos aqui ansiosos, inclusive, de ouvir um pouco mais, porque quando eu li assim, eu vi o Felipe escrito, está exatamente. Eu sempre fui uma das pessoas que não acreditava muito em caixinhas, em que determinar que a pessoa seria assim ou seria assado. Sim. E quando eu fiz o treinamento há um ano, está completando um ano agora que eu fiz o treinamento do Enneagrama, eu vi que realmente eu me vi desenhado ali. Então, assim, me fale um pouquinho mais sobre isso. Inclusive, qual que é o seu padrão? O meu 3. Padrão 3, e você? Daqui a pouco eu conto. Daqui a pouco você conta suspense pra nós. É suspense. Eu não vou ser padrão... tão fácil assim como foi no início do relacionamento, não. Agora é diferente. O meu padrão é o padrão 8. Então, o padrão de exatamente questionar. Do confronto, né? Do confrontador. O confrontador. E, naturalmente, quem sofria muito quando a relação a isso, Dona Gisele. Nossa. Pela questão do confronto. Qual que é eu? Assim, você identificou qual que é você? Mas eu, assim, li também e me vi também no 5. Padrão 5. 5. Olha. E tem flechas. Observadora, que fala, sábia, inteligente. Fala, né? Exatamente. E tem flechas no 8, então tem também os rompantes de agressividade. Eu falo que ele conhece assim, minha pior versão, só ele. E é muito clássico, inclusive ela está citando essa questão, é bem legal quando a gente pensa que nós somos pessoas diferentes e ambientes também diferentes, né? Até com liberdade, jeito diferente. Então, como a Gisele acabou de citar, comigo ela é uma coisa, com os familiares, com outras pessoas, ela se restringe mais. Mas, inclusive, eu sempre quis isso, não é uma coisa inusitada, não. Eu sempre quis que ela se colocasse, que ela se posicionasse, que ela falasse. Eu sempre fui instigando isso como questionador aqui, eu fui instigando isso nela. Eu falei assim, não, Gisele, mas você precisa falar. Você tem que falar. Mas você precisa defender, você precisa falar que você não gostou, você precisa falar que você não está satisfeito, você precisa dizer não, você precisa se posicionar também, porque se você simplesmente for guardando, só analisar e não tomar uma decisão, uma postura, as pessoas não... Mas eu penso que eu tenho um pouco de preguiça, assim, bem real. Por que com ele eu falo? Porque eu sei que ele aguenta. Então, às vezes, o que eu falo com ele, ele fala da agressividade, eu não pego leve.
eu seguro enquanto eu posso segurar, mas na hora que eu solto, ele perde, assim, o rumo. E é uma pessoa que aguenta a pancada. Tá como um bodoque, né? Um estilingue. Mas na hora que eu solto... Uma hora tem que soltar. Aí eu sou assim, eu machuco. E a linguagem de amor dele, palavras de afirmação. Isso. Então, eu falo problema. assim, que esses pontozinhos, assim, aí dói muito, machuca muito. E eu penso assim, nem tudo as pessoas estão prontas para ouvir. Então, às vezes, para mim, eu já tenho energia baixa. Então, se eu for chegar para debater, para ficar te falando algo, que às vezes você não está preparado para ouvir. Isso. E Ele aí vai me você pensa desgastar. na sua mente, se você for mesmo o padrão de número 5, ou tipo 5, ou a armadura 5, enfim, as nomenclaturas, você pensa o seguinte, né? Para que eu vou jogar pérolas aos porcos? Aí pronto. Então, eu já é uma mensagem que já tem, já subliminar ali na mente, né? Tá vendo, amor? Não fica me E é interessante, olha, gente, que interessante a gente falar sobre isso, né? Eu amo falar sobre o Enneagrama nos relacionamentos, porque nós já aplicamos inúmeras turmas, treinamentos de Enneagrama, e muitos casamentos já foram restaurados, a ponto de pessoas estarem na decisão já de romper com a relação, filhos e muitas coisas juntos. E por meio da ferramenta do Enneagrama, a pessoa ela conseguiu ver de uma forma, de um ângulo diferente. O Jefferson, inclusive, ele usa o Enneagrama como base dentro do consultório para poder atender as pessoas, porque é mais rápido o desenvolvimento. Aquilo que é bom para uma pessoa pode não ser para outra, ou a medida ela é diferente. Porque alpiste você dá para passarinho e bife você dá para leão. Então, olha só, é aquela frase que fala assim... faça para o outro aquilo que você gostaria que fizesse para você. Não, faça para o outro aquilo que é bom para o outro. Porque nem sempre o que é bom para o outro é bom para mim. Senão fica uma motivação tóxica. Agora, para isso é necessário ter conhecimento. Amor, vai lá, se posiciona. E a forma de posicionar, às vezes, ela é diferente. Às vezes não, ela é diferente. Ela é diferente. E a gente prova isso, né, por meio das ferramentas, por meio da descoberta do Enneagrama, das linguagens do amor, da constelação sistêmica familiar, da suspensão dos juízos de valores e tudo isso, todas essas ferramentas de relações humanas, que o ser humano, ele tem a sua diversidade, ele tem as suas diferenças. E aí você descobre o ponto certo e entra no coração e você consegue acessar de forma mais leve. Eu penso que eu vou falar isso em todos os podcasts, toda vez que eu tiver a oportunidade do autoconhecimento. Isso, não tem como. Não tem como. Mais uma vez a gente volta, a pessoa tem que se conhecer o cônjuge. E nós estudamos para tudo, gente, mas para o relacionamento não. Então, e aí nós queremos ouvir de você que está aí nos ouvindo, se você já ouviu falar sobre essa ferramenta Enneagrama, se você já ouviu falar, se você teve a oportunidade de fazer a pesquisa, de se identificar em qual dos padrões você se enquadra, e até mesmo o seu próprio cônjuge. Então, nós queremos lançar esse desafio para você. Pesquise, estude, faça, identifique-se, para que naturalmente você consiga entender um pouco melhor o outro. E nós vamos falar detalhadamente sobre cada um desses padrões aqui. E nós queremos ouvir de vocês que são os especialistas. Vamos lá. Como é que funciona? Vamos adentrar aqui ao tema. Como é que funciona isso? Eu sei que são 9 comportamentos. Isso. Eu já ouvi falar que existe alguma separação individualizada ali sobre esses 3, que existe um racional, emocional, instintivo. Me fala um pouquinho sobre isso aí, que a gente está pesquisando, estudando um pouquinho. Os 3 centros de inteligência. Isso aí. Como é a orientação da energia, né, de cada grupo ali dos padrões. Uma coisa que é muito importante que as pessoas saibam é que nós não somos, o Felipe muito bem colocou, que ele tinha muito desafio antes com essas questões de caixinha, de se encaixar, né? De enquadrar o ser humano e reduzir isso. Eu não sou um número. Não, nem desse mundo nós somos, nós estamos. Então, nós não temos um padrão de personalidade, nós não somos um número, porque a sua vida, a sua família, a sua história, tudo isso influencia em quem você é. Então, o Enneagrama, ele é uma das ferramentas que ajuda o ser humano a se descobrir e, por meio disso, elevar o nível de consciência. E, no nível de consciência, nós conseguimos frear o nosso instinto, que é aquele 1 segundo que diferencia o tolo do sábio e faz com que nós tomemos decisões mais inteligentes de forma mais racional. Além da parte comportamental, entra a parte também que nós chamamos da espiritualidade. Legal. O Enneagrama. Porque o Enneagrama, ele é a ponte, ele é o elo que liga a parte comportamental, que é a psicologia aplicada, com a espiritualidade. Até que tem uma frase de espiritualidade que diz, né, que nós não somos seres humanos vivendo uma experiência divina. Nós somos seres divinos vivendo uma experiência humana aqui na Terra. Legal. Isso é muito
simples, até mesmo porque as grandes verdades elas são simples. Só que nos leva a essa reflexão e esse ponto que você colocou, meu irmão, que é o seguinte: eu tinha uma certa resistência, não só você, mas inúmeros companheiros meus de profissão mesmo, psicólogos, têm muita resistência em relação à questão do Enneagrama, exatamente porque vem desse viés de tipificar, de reduzir o ser humano a um número. Exatamente isso que a Hannah compartilhou muito bem, porque não é rótulo, e exatamente a proposta do Enneagrama é mais avançado, quando nós vamos navegando em águas mais profundas, a gente busca aprofundar nesse tema, nós vamos percebendo que é exatamente o contrário. A proposta do Enneagrama, em primeiro momento, sim, é você pegar e descobrir qual que é o seu tipo, qual que é o padrão, qual que é a armadura que é mais forte que você veste para poder proteger o quê? A sua essência, que é a parte do ego. Por isso é que a palavra persona, ela vem do grego, que vem máscara, ou seja, é o papel que eu vou representar dentro daquele ambiente, dentro daquela situação, e aí eu vou manifestar essa minha personalidade, seja no relacionamento conjugal, seja no ambiente profissional, seja no ambiente social, no ambiente familiar. Agora, é claro, tudo isso tem um porquê, uma explicação de onde que surgiu isso, mas nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. Mas retornando aqui sobre a etimologia da palavra do Enneagrama. O que significa isso? Enea significa 9 e grama significa medida ou padrão. Ou seja, os 9 padrões, as 9 medidas do comportamento humano. Sim. Há estudos que dizem há 2, 3, até 4 mil anos atrás, a gente já ouve falar do Enneagrama, registros, né, na Biblioteca de Alexandria, não é? Foi encontrada uma pedra com as 3 simbologias do Enneagrama, o círculo, o triângulo, a hexáde, filósofos, né, Nicolau Copérnico. Porque antigamente os filósofos eles eram matemáticos. E por isso que a matemática ela explica o universo. Matemática e filosofia, isso vem de antigamente. Então, os números do Enneagrama eles não são aleatórios. Por que 9? Por que não 10? Tem toda uma explicação por trás disso. E eles se conectam. Então, a mandala, o Enneagrama ele é uma mandala. Sim. E essa mandala ela é composta por um círculo, por um triângulo e por uma hexáde. E tem uma forma em que esses números eles se conversam, e quando a gente começa a estudar o Enneagrama, a gente começa a perceber que a nossa personalidade, ela também se conecta, ela tem essa relação flecha, asa, coadjuvante, por aí vai, né? Essa relação dos padrões. Sim. Então nós temos o padrão, aliás, nós temos um pouco de todos, isso, porque nem desse mundo nós somos, nós estamos, e o ser humano ele muda a todo momento, mas tem um que é o padrão master, que lá na infância, normalmente na primeira infância, ele cristaliza. Jefferson vai falar sobre as matrioscas. Adiantando a assunto aí. Dessa cristalização, nós temos os padrões que a gente começa a ter as interferências. Então, o Enneagrama ele tem, né, toda essa tradição, toda essa força, que é muito mais que um número. Então, me permite uma primeira pergunta também, Claro. que talvez seja uma dúvida também dos nossos ouvintes. Sim. O Enneagrama, então, você nasce com esses comportamentos ou você desenvolve ele ao decorrer da vida? Como que seria isso? É o que nós chamamos de construção psicológica. Tudo nasce na formação. Tanto é que a gente tem, nos nossos treinamentos, a gente tem uma dinâmica que a gente chama de DNA emocional, que é identificar as 3 fases do desenvolvimento na vida do ser humano: a infância, a adolescência e a fase adulta, onde nós levamos cada participante a descobrir em que momento específico, o principal, onde foi a leitura que essa criança fez e tudo de uma situação envolvendo, geralmente assim, figuras de autoridade. E aí aquilo ali, ela passa, após aquele acontecimento, ela passa então a ver a vida e as situações por aquela lente, por aquele prisma. E aí, a partir disso, forma-se essa construção psicológica, e aí, em cima disso, é feita também uma outra pergunta. Uma pessoa, ela pode mudar o padrão dela de personalidade ao longo da vida? É só uma pergunta interessante. E a resposta simples, ela pode sim mudar em uma situação que é sobre fortíssimo impacto emocional. Nós
na nossa experiência como treinadores, treinamos milhares e milhares de pessoas, né? Nossa trajetória do Enneagrama, milhares, tanto aqui quanto até fora do estado também. Nós nunca vimos uma pessoa mudar. A pessoa, ela evolui dentro daquele padrão dela de personalidade. Por isso é a questão de sair, porque não é uma caixinha, é exatamente o contrário, é uma expansão de consciência para a pessoa ela poder buscar essa introspecção. A gente fala, né, que é a maior distância que o ser humano ele percorre na vida é essa aqui, ó, entre a cabeça e o coração. Para isso é necessário ter muita coragem. Sim. E a gente fala com o Enneagrama é como se a pessoa ela aprofundasse 12 centímetros para dentro dela mesma. Por que 12? 12 é Dodecá, que é a mente que governa com sabedoria. Por isso a pessoa ela precisa estar o quê? Disposta, ela tem que desejar fazer esse mergulho, porque somente assim, ela fazendo esse mergulho, ela poder ter a coragem, né? Abrir o coração para agir, tirar a sujeira lá debaixo do tapete e ela verdadeiramente, sem nenhum tipo de máscara, ela vai passar a olhar para si mesmo e aí eu falei, poxa, nossa, dói. E aí cada pessoa nos treinamentos, ela é aquilo, né? Antes de poder melhorar, tem que piorar. Sim. Então, ou seja, é tirar, levantar toda a poeira, tirar toda a sujeira lá de baixo, a pessoa olhar para aquilo e aí cada pessoa reage de uma forma. Tem gente que fica com dor de cabeça muito intensa, tem pessoas até que faz o processo de catarse, né? Catártico, que vai no banheiro para poder vomitar. Tem pessoas que fazem transferência conosco, né? Tem pessoa que volta lá a ser criança, dá birra, mas eu não queria ser esse, não, eu queria ser aquele outro. Como se existisse padrão melhor ou pior. Uhum. Não existe isso. Uma outra pergunta que pode surgir, né? Não existe padrão melhor ou pior. Tem níveis de consciência. E cada um de nós, a grande maioria da nossa sociedade, ela está ali na faixa baixa para a faixa média e tudo, mas enfim. Quando a pessoa ela busca esse desenvolvimento, aí é claro que a pessoa ela vai se desenvolvendo cada vez mais, do que diferentemente de alguém que não busca. Por isso que, vamos colocar, nós 4, eu tenho certeza que várias pessoas que estão, porque já é uma condição sine qua non, já é um público seleto, que já acompanha já o canal Vivendo e Aprendendo Amor, já são pessoas que já buscam já cuidar dos seus relacionamentos e buscam já esse autoconhecimento. Então podemos afirmar então que não vem de nascença, não vem de fábrica, vamos pensar assim, que ele é desenvolvido em primeira instância alguma vivência, algum trauma, alguma questão de figura de autoridade, alguma experiência que ela viveu. Até determinado ponto. Eu quero pontuar sobre isso. Até determinado ponto. Porque, gente, o Enneagrama, ele não tem dono. Diferente de outras linhas, como as 5 linguagens do amor, que tem um criador que foi lá e estudou sobre isso, o Enneagrama, em nenhum lugar do mundo você encontra um registro de alguém que criou o Enneagrama. Existem fragmentos sólidos, registros fidedignos, que eles se unem e você consegue ter uma assertividade muito grande, mas não tem um criador. Uhum. E existem várias linhas de estudos. Sim. E tem uma linha que fala que a criança ela já nasce com esse padrão e ela já vem do útero. Porque tem até um estudo que nós fizemos uma formação sobre isso, que é do Corpo Explica. E o Corpo Explica, ele fala sobre os diferentes formatos de corpo. Tem aquele corpo mais sorvete, a pessoa fina embaixo, grossa em cima. Tem a pessoa que tem a bunda mais achatada. E o corpo, a sua mente, ela é o reflexo do seu corpo. Então, olhando o corpo da pessoa, você consegue ter algumas leituras, como que a mente dela funciona. Então, diante disso, tem algumas linhas que falam que a pessoa já nasce. Sim. E tem algumas crianças que a gente já observa com alguns padrões de personalidade desde bebezinha. Não é isso? A criança já tem mais força na perna. Sim. E ela tem a criança que já nasce com o rosto. Porque quando a gente começa a estudar o Enneagrama, tem alguns padrões que eles são aqueles padrões puro sangue, cruz na testa, que você olha para a pessoa e não tem como você não identificar que é aquele perfil. Sim. Então, pelo corpo, pelo formato do rosto. E na criança? Tem crianças também que já ali com 5 meses, 6 meses, já tem aquele formatozinho, né? Legal. Então, nós não podemos afirmar, mas quando há um impacto emocional, eu quero até colocar de cada um. Eu quero até colocar uma situação aqui, tudo, já que a Gisele falou que ela é um pouco dentro dessa vertente, que falou assim que ela não fez ainda, mas ela está se identificando mais no 5. E o que é a construção do padrão de número 5? Né? O padrão de número 5, ele olha para a realidade,
Só que a realidade é tão dura para ele, porque ele olha para a realidade, mas ele não quer experimentar a realidade porque ela é muito dura. Então, ou seja, com essa linha de raciocínio que a Hannah trouxe também, porque às vezes acontece no útero, porque tudo é a questão de hermenêutica, então também é de interpretação. Obviamente, quando há o momento da fecundação, ali já começa o quê? Já a receber ali a criança os estímulos da mãe, já capta as emoções, e ela dentro do útero, que é o ambiente de segurança da criança, ela já começa a fazer as interpretações ali, e aí o que acontece? Vai passando pelos meses de gestação, aí chega no ponto para poder sair do útero menor para vir para o útero maior, né, do planeta. E aí uma criança, né, um bebê, padrão de número 5, olha para a situação seguinte, fala assim, deixa eu aqui que já me acostumei, tá muito confortável aqui no útero da minha mamãe, porque se eu for para isso aqui agora, ai, como que vai ser, né? Vou sair do meu ambiente de segurança. Então, só uma pitadinha aí, né? Antes da gente então já chegar nos fala já, rapidamente, assim, bem pincelado, o primeiro momento de todos eles. Padrões. Só para a gente depois já começar a discutir um pouquinho mais elaborado e até entrar um pouco mais do individualismo aqui, porque realmente eu vi que tem muita coisa que explica muito sobre a Gisele, por exemplo, da mesma forma que ela falou, que eu me enquadrei muito bem, ela me viu escrito, eu não tinha feito esse teste ainda, agora que a gente definiu gravar o podcast, que eu passei para ela essas informações, então ela conheceu e falei, estuda sobre o Enneagrama. E aí ela lendo ali, ela foi lendo, eu não quis tipificar ela, não quis definir o que ela era antes. É até mesmo porque o tipo de personalidade tem que ser descoberto pela pessoa. Porque inclusive aí fica inclusive uma das orientações, tá, gente? Por mais que a gente faça o Enneagrama e estude o Enneagrama, você que está nos ouvindo e vai estudar sobre o Enneagrama, a orientação principal é nunca eu posso tipificar e dizer o que a Gisele é. Exatamente. E nem a Gisele dizer o que eu sou. Isso. Naturalmente, é nós que precisamos entender de estudar nós mesmos e, de fato, definir o que nós somos. Inclusive, eu estava estudando sobre isso, um dos psicólogos, inclusive, orienta muito isso, né? Que é a pessoa em si que deve se rotular ou dizer o que ela, de fato, é ou está. Que talvez seja a palavra melhor dita. É o estar naquele momento atual de vida. Que ela reconhece o principal e aí depois que começa, a gente fala o seguinte, que é o caminho de volta para casa. Muito bonito, né? Tem uma vertente aí de um padre que nós estudamos também, ele fala sobre isso, utiliza essa analogia. Então a descoberta, é a volta para casa, que é o reencontro com a nossa essência. Porque a nossa essência, ela é pura e ela é de Deus, e ela nos dá de presente. A analogia que eu gosto de falar muito também sobre o Enneagrama é que é como se Deus estendesse as suas mãos e das mãos dele saíssem 9 raios, que são os 9 padrões da personalidade, os 9 tipos, as 9 armaduras, os 9 códigos, né, as nomenclaturas, porque deu isso aí de presente. E por isso, dentro dessa perspectiva e dentre tantas outras informações, que vem provando e comprovando para todos nós que o Enneagrama ele jamais é um rótulo, mas ele é um caminho, como eu disse, de elevação de consciência e de elevação espiritual, porque a pessoa ela se descobre e reconhece quem ela é. A partir do momento que eu tomo a consciência, é 50% do caminho a tomada de consciência. Sim. Os outros 50% é a aplicabilidade disso, e a pessoa ela vai conseguindo perceber no movimento próprio da mandala do Enneagrama, como a Hannah explicou, né? As três, o círculo, o triângulo, o hexágono, esses movimentos ali, e a gente toma consciência dos gatilhos, da forma como que eu reajo no dia a dia. Por isso a diferença do tolo e do sábio é de 1 a 3 segundos. Então, com a consciência do Enneagrama, com o estudo, antes eu me comportava de uma determinada maneira, após o conhecimento do Enneagrama, bem como a sua aplicabilidade, eu passo a ter um novo nível de consciência, eu passo a frear mais os meus instintos, e aí eu passo a elevar também a minha espiritualidade. E com isso, eu vou me melhorando, tanto na parte psicológica, quanto espiritualmente. Gente, e isso no caso, muito sério. Então, eu crio consciência, eu não vou mudar. Não, você eu vai vou continuar melhorar. sendo 5, mas eu posso melhorar, no caso, os pontos negativos. Gisele, se torna uma pessoa mais virtuosa. Essa colocação sua, ela é muito padrão 5, muito inteligente. Profunda, né? Profunda, como todo padrão 5. Porque o que acontece, gente? O Enneagrama, como qualquer ferramenta de autoconhecimento, tem o objetivo de fazer com que nós nos tornemos pessoas mais virtuosas. Sim. Então, o Enneagrama ele tem essa proposta de resgatar a nossa essência.
Qual que é a essência do padrão 5? Qual que é a essência do padrão 8? Que é a inocência, confiar nas pessoas, sair dessa armadura de desconfiança, de confronto e ficar mais leve. O 7 é ser alegre, espontâneo. Do 3, 5, a sabedoria. a verdade. Moça Então, quando a gente começa, verdade interna. quando a gente começa a tirar, É verdade. a gente começa a tirar essas cascas que foram criadas ao longo da vida como forma de proteção, a gente começa Necessário, né? Para poder proteger a nossa essência. E a gente começa a ficar mais leve. Sim. E como que nós fazemos isso? Com uma investigação interna. Todos os dias é nós questionarmos a nós mesmos. Hoje, eu fui uma pessoa melhor, eu evoluí, porque eu já vi muitas pessoas se tornando piores com o Enneagrama. Aí que tá o Olha, perigo. até nos relacionamentos. Eu sou padrão 7 mesmo, e o 7 é assim, assim, assim. Você que lute e pronto, com isso. você toma Você essa me aí. aceite da forma que eu sou. E não é assim, Poxa. gente. Opa, então vamos... A pessoa pega uma Isso, a coragem. campainhazinha aí, ó. Aí. Então vamos pegar por ali e vamos pensar assim. Lembre-se, gente, nós não somos nada, nós estamos. Exato. Então nós Constante somos um desenvolvimento. ser Isso é mais em- importante que descobrir o padrão de personalidade. Isso. Nós somos um ser em desenvolvimento. Então você que está nos ouvindo, independentemente do que você escuta, ouve, da linha de raciocínio, do livro que você leu, do treinamento que você fez, nunca é um sou. Eu estou em determinado momento e resta a pergunta: eu quero mudar? Eu quero ser diferente? Isso mesmo. Eu quero me relacionar melhor? Eu quero trabalhar o meu relacionamento para que ele seja algo mais elevado? Uma vez que eu acredito e quero trabalhar o meu relacionamento, eu passo a aceitar. Se eu aceito, eu tenho, como o Jefferson disse, 50% já trabalhado. Isso. Agora, esses outros 50%, mudanças, tarefas, dia a dia, costume, realinhar os eixos e muitas das vezes as mudanças que são necessárias para entender um ao outro. Esse é o principal ponto. Seria isso, se eu entendi bem, é isso, nosso ouvinte entendeu bem também. Queremos que vocês também coloquem aí, pontue para a gente, comente, lance a sua pergunta sobre isso, algum tema, alguma situação. Nós gostaríamos que você que já conhece o Enneagrama colocasse aí A sua experiência, né? Conta pra se gente. você já tem o seu definido já, se não tem, pergunte-nos que nós vamos também lançar para vocês também aí esse teste para que você possa também descobrir aí. Teremos o maior prazer de te ajudar também. Mas fala para a gente rapidamente assim, do 1 a 9, só para a gente também, senão a gente vai Vamos aqui... lá, não a vai... Ana fala aqui rapidamente dos ímpares e eu falo dos pares. Bora lá. Então, diante disso, são 9 padrões de personalidade humana, 9 padrões master. O padrão de número 1, ele é chamado de perfeccionista. Ele tem como principal motivação interna a busca pela perfeição. São aquelas pessoas que, normalmente, elas falam assim, uma frase: eu quero consertar o mundo, eu quero consertar as coisas. Quando elas chegam em algum lugar, elas rapidamente conseguem enxergar o erro. Então, não é que são pessoas ruins, mas lá na infância, elas tiveram a construção psicológica em que a sua serenidade, o seu estado tranquilo interno, ele foi ameaçado, e aquela criança, ela teve que ter muita responsabilidade e assumir um papel que não era dela, de adulto, e aí isso fez com que ela tivesse uma cobrança excessiva. Ela cobra muito dos outros, mas ela cobra muito mais de si mesma. Então, elas são consideradas, Ira, né? em seu comportamento ali, ranzinzas. Vamos falar algumas características superficiais, tá, gente? Porque o Enneagrama não pode ser uma ferramenta de rótulo. Isso. E aí a gente coloca um rótulo e se torna um preconceito, é muito difícil de tirar. Sim. Fulano é tipo tal, então ele é tal. A gente pega uma característica isolada, preconceituosa, superficial, e a gente taxa aquela pessoa como se ela fosse aquilo. Então, ela é muito mais que isso. O que tem por trás? Porque descobrir quem você é diante do Enneagrama é a coisa mais fácil. Tem teste na internet, tem aplicativo, mas o que eu faço com isso? A pergunta é, o que eu vou fazer com isso? E onde que eu criei isso? Em que momento da minha vida? E aí são perguntas mais profundas. Então, o perfil de número 1, ele sim, perdeu a infância, ou foi abusado sexualmente, ou a mãe foi trabalhar cedo, ele teve que cuidar dos irmãos, das irmãs, algo assim muito marcante, muito forte, e fez aquela criança ter uma exigência muito grande, uma autocobrança, e desenvolveu a raiva, a ira. São pessoas que sentem raiva. Sim.
e aí são mais fechadas. Dependendo do subpadrão, elas não gostam de roupas coloridas, procrastinação, encheção de linguiça, vai direto ao ponto. E aí a gente começa a ver aí a relação do padrão 1 lidando com o padrão 8. Depois a gente vai falar sobre essas compatibilidades. Pode dar certo? Pode não? Quais são os pontos de convergência, de divergência? Mas, então, em essência, o padrão de número 1, ele é o perfeccionista. Legal. Infelizmente, não dá pra gente falar mais. A gente teria que criar uma aula, gente, sobre isso. Essa é a ideia, tá, Felipe? E o 2? Vamos sim. E o 2? Vamos lá. O 2, sabe aquelas pessoas que esquecem de si e sempre estão atentas para poder, nas necessidades alheias? É esse perfil de personalidade. Lá na infância, a construção psicológica, eles tiveram a sua humildade ameaçada e eles desenvolveram o orgulho. Traduz para nós, Jefferson, como assim? Essa criança, ela foi fazer uma atitude para receber um reconhecimento, um aplauso, e aí acabou não vindo de uma pessoa, não é de qualquer pessoa, de uma pessoa importante. E nisso ela compreendeu no psiquismo dela que ela teria que sempre estar fazendo isso para poder se sentir valorizada, para poder se sentir amada. Então, essa criança, passando pelas fases do desenvolvimento na vida, acabou que foi, então, aqui a criancinha e tudo, se tornou uma adulta, e até uma frase, uma citação do Eric Berne, numa das abordagens da psicologia, que é a análise transacional, que ele fala que a criança é o pai do adulto, a criança é o pai do homem. Então, aquilo que aconteceu conosco lá reflete diretamente agora nós enquanto adultos, por causa das nossas experiências que nós vamos vivenciando, está tudo aqui dentro, né? E faz parte. Então, essa criança, esse adulto agora, padrão de número 2, ele aprendeu. Porque todo ser humano, ele busca, né? Amor, reconhecimento, afeto, carinho, atenção, ajuda. Só que as estratégias que cada um busca para poder conseguir essa ajuda é diferente. Então, a pessoa do perfil de número 2, ele está sempre atento às necessidades dos outros, porque se ele vai, por exemplo, está aqui, e aí depois ele vai e observa ali agora, ali, a taça da Gisele ali, ela está no meio, depois ele chega ali, já pega ali, tudo já enche, e qual que é o pagamento dele? Você olha para ele, obrigado, viu? Aí eles vão... Ai, que bom, eu estou me sentindo útil aqui. Meio que uma adulação, né? Eles têm essa aí que é o vício emocional e tudo. Por quê? O motivo pelo qual nós buscamos isso. Porque não é errado eu buscar afeto, atenção, amor, carinho e ajuda. Tá, faz parte da essência humana. Nós somos seres de emoção. Agora, sejamos sinceros. As estratégias e os motivos pelos quais eu busco isso. Porque um padrão de número 2, mas eu vou deixar de ser uma pessoa servidora, porque o 2 é o servidor do Enneagrama. Sim. É o ajudante, é o servidor, está sempre atento para atender as necessidades dos outros. Agora, para eu poder ajudar os outros, primeiramente eu tenho que me ajudar. Então esse é o ponto de desenvolvimento para uma pessoa que possui esse perfil de número 2. É aquela analogia, para fechar aqui, a analogia lá do avião. Você está lá, imagine você com uma criança lá que você gosta bastante, né? Pode ser lá o seu filho, seu sobrinho, seu afilhado. E aí vocês dois estão lá viajando e aí de repente dá um pane no avião, cai a máscara de oxigênio. E aí você tem que tomar uma decisão, você vai colocar a máscara em você ou você vai colocar a máscara na criança? Aí a pessoa de superdama, não, eu vou colocar na criança. Tá certo? Tá errado. Tem que colocar em você. Prende a respiração para depois você colocar nela e você fazer esse revezamento até toda a situação passar. Mas ou o 2, provavelmente, ele coloca primeiro no outro para depois no outro, antes, porque não coloca agora, em si. E aí compromete, né? Fica ruim para ele e para o outro. Um padrão 2 que tem como linguagem do amor atos de serviço. Piorou ainda. Vai complicar, mas vamos lá, vamos entender um pouco. Vamos falar rapidamente, depois a gente volta para pincelar o processo. Vida, e o 3? Olha, falar do padrão 3 é muito prático, porque o padrão 3 ele é bem prático. A palavra que resume o 3 é sucesso. Metas, resultados, objetivos. Então, assim, quando o padrão 3 está num nível de consciência avançado, evoluído, eles conseguem ter esse equilíbrio e dosar a energia que eles têm, que é a energia da veracidade, da virilidade. Então, lá na infância, eles tiveram a sua verdade interna ameaçada. O que eles falaram foi cortado, foi ali por uma figura de autoridade. Castrado, né? E eles desenvolveram a vaidade. E aí eles colocaram uma máscara
E é, entre aspas, né, aquela mensagem que fica: eu não sou valorizado por quem eu sou, por aquilo que eu falo, pela minha verdade, mas sim por aquilo que eu faço, por aquilo que eu tenho. Já que eu não posso ser ouvido e tudo, eu não sou validado, então deixa eu fazer as coisas, porque aí sim eu vou receber a atenção das pessoas. E Cruel. Com isso, eles desenvolveram essa mentira que é a vaidade. Trabalham, são workaholics, trabalhadores incansáveis, mas eles escondem quem eles são, porque são pessoas de muito sentimento. Só que é um sentimento em que eles escondem e eles conseguem viver com isso ali, choram sozinhos, desbloqueiam os sentimentos. Legal. Eu tenho o marido padrão 3, eu tenho agora um líder, um chefe padrão 3, e eu tenho uma pessoa na equipe que nós temos projetos pessoais padrão 3. É muito bom conviver, porque todos os 3, eles são muito espiritualizados. Sim. O padrão 3, a cura dele, gente, porque tem também a forma de curar. Isso. Não vai dar tempo de falar que não, mas como que cada padrão busca a sua cura, a sua evolução. O padrão 3 não pode, de forma nenhuma, ficar sem espiritualidade. E os 3 que eu convivo agora, os 3 padrões 3, eles são altamente espiritualizados. Isso faz com que eles sejam elevados e é muito bom trabalhar com eles. Legal. São pessoas humanas, que cuidam, que gostam de ver as pessoas terem sucesso. Andam que nem o lobo, eles andam em bando, mas eles têm as estratégias isoladas. Então, Que assim, bacana. eu pago um 3. Coisa. Então, vambora, sucesso, Vambora. vambora A carinha vambora gerar dele. resultado. E o 4? O 4, ele é interessante, porque esses 3, para completar essa tríade, né? Porque o Felipe falou anteriormente que existem os 9, mas existem os 3, eles são divididos em 3 blocos, que são os 3 centros de inteligência. Os padrões 2, 3 e 4, eles fazem parte da tríade das emoções, tal como eles orientam a energia deles. A emoção que governa esse centro de inteligência do padrão 2, 3 e 4 é a vergonha. É a vergonha. Ou seja, o padrão de número 2, ele direciona a energia do amor, da atenção, né, do afeto para fora. O 3, ele fica oscilando para dentro e para fora, mas ele busca o reconhecimento pelas coisas que ele faz. Já o 4, ele é o contrário do 2, ele pega essa energia do amor e ele joga para dentro. Por isso é que eles são considerados os especiais do Eneagrama. Eles são os autênticos, eles são únicos, eles são singulares, porque exatamente por causa desse poder de criatividade a criatividade atrelada às emoções, porque eles são muito profundos, emocionalmente falando. A construção psicológica deles, eles tiveram a sua equanimidade. O que é equanimidade? É o equilíbrio das emoções. É uma pessoa esteta. O que é uma pessoa esteta? É aquela que faz culto à beleza. O que significa isso? A pessoa, padrão de número 4, ela olha para si mesma, ela olha para a vida com um olhar completamente diferente das demais pessoas. Tanto é que nós falamos que uma pessoa de padrão 4, quando ela está caminhando num nível de consciência maior, uma espiritualidade maior, ela se torna uma das mais fortes. Forte como? Emocionalmente dentro do Eneagrama. Agora o contrário também. Se eles estão longe da essência, se tornam altamente desequilibrados, que aí vem o vício emocional, que é a inveja. A inveja no sentido que de ver sufixo em dentro e ver. Então é ver dentro, ou seja, ver também invertido as situações. A grama do vizinho é sempre a mais verde. Então eles são movidos por um complexo de inferioridade e por um sentimento de falta, que acompanha muito os padrões de número 4. Sempre são focados na falta, então nunca estão satisfeitos com aquilo que eles têm e aí sempre atribui aos outros o melhor. Então, eu atendo no consultório, tenho muitos clientes padrões de número 4 e quando o profissional, seja o psicólogo ou o psiquiatra, que não tem conhecimento tal como do Eneagrama, muitos são diagnosticados com TAB, transtorno afetivo bipolar, e aí já vai logo receitando remédio e tudo, e nós... Com a leitura do Eneagrama, eu olho para essa pessoa e falei, poxa, essa pessoa ela é bipolar, ou seja, então ela precisa de ter conhecimento que ela é uma pessoa diferente, ela é criativa, ela é emocionalmente forte, só que essa orientação dessa energia, ela está totalmente desregulada. Então ela precisa da orientação certa para ela externar essa criatividade, sair de dentro dela, olhar para fora e jogar. Tanto é que jogar isso para poder construir grandes coisas.
é muito presente em compositores, em artistas, em cantores, em pintores. Ou seja, eles têm um olhar para a realidade, como eu disse, tão bonito que eles têm que externar. E quando consegue fazer isso, uau! Não é? Seu poder emocional consegue externar isso e se torna muito lindo. Então, você que está nos ouvindo até aqui, se você já identificou aí entre alguns desses comportamentos, se você tem alguns deles, comente, compartilhe aqui com a gente e gere também, às vezes, até algumas dúvidas, como você se enquadra, se você se viu, se você viu em alguns deles. E a gente vai dar sequência aqui. E o padrão 5, já falando sobre isso, Rani? Certa vez me perguntaram assim, olha, qual padrão que é melhor ou qual padrão que é pior? Ah, esse aqui sofre demais. Todos sofrem. Por quê? Porque todos os padrões têm seus vícios e têm as suas virtudes. Todo padrão tem a sua dor, a sua ferida emocional. E qual que é mais forte? Aquela que não é curada. E qual o padrão que é melhor, qual o padrão que é pior? Aquele que não é curado, lógico, ele é pior. Então, gente, não tem padrão melhor, não tem padrão pior. Todos os padrões têm a sua beleza e têm a sua importância. Sim. Dentro de uma empresa, se tiver só padrão 8, poxa, a empresa vai ser uma empresa muito de crescimento, sim, mas eles vão se matar lá dentro. Tiro porrada de bomba. Tiro porrada de bomba. Inclusive, falamos um pouquinho sobre o padrão 5. Então, fala um pouquinho das características da minha esposa, para você poder me ensinar um pouco mais a lidar com ela, gerenciar, lidar mais com essas emoções. Você vai falar na volta curioso. O padrão de número 5, ele é considerado o observador, o intelectual, o cabeção do Eneagrama. É o padrão mais inteligente do Eneagrama. Agora faz isso. Eu sabia. É o padrão, assim, profundo. É um padrão que não expressa seus sentimentos. Ele é racional, muito racional, frios. Se você der uma notícia trágica ou algo muito alegre, a emoção ela vai ser a mesma ali, a frieza, ou não vai mudar. As microexpressões faciais elas não vão alterar. Então, o padrão de número 5, eles, se vão conversar com alguém, tem que ser alguém que esteja no mesmo nível ou acima intelectualmente, porque eles pensam assim, para que eu vou jogar pérolas aos porcos? E odeiam que a sua privacidade seja ameaçada. E onde que a construção psicológica ela foi ameaçada? A ver? Alguma coisa a ver? Acho que tá não. Lembrando de alguém? Lá na infância, né? O padrão 6 teve a sua privacidade. Provavelmente, em algum momento, o quarto, né, da criança, ou alguma situação, ou até algum abuso mesmo, fez com que a criança se trancasse. E ali naquele mundo, ela criou uma bolha em que essa criança, esse adulto tem dificuldade de ter contato com a realidade. Então, eles observam a vida, observam as situações. E na hora de colocar o pé na vida, na realidade, eles têm essa dificuldade de ter relacionamentos interpessoais, são mais isolados afetivamente. Por isso que eles não demonstram, né, as suas emoções. Mas eles são responsáveis por soluções inimagináveis, porque são os intelectuais. Albert Einstein, o Mark Zuckerberg. Ali naquele professor da La Casa de Papel, né? O professor da La Casa de Papel, é um padrão 6 ou um padrão 5 ali, tem estudos que falam. Então, a gente observa assim, que o padrão 5, eles têm essa dificuldade de ter contato social e eles são muito programados, os horários ali, horário do sono. Que isso, sério? É a necessidade de recarregar a bateria. Então não. A energia, a energia. Então, eu só vou dormir 8 horas e meia. Aí eu vou ficar com déficit de sono. É a bateria. A gente tá aqui, toda a bateria tá diminuindo. Tem que recarregar. E assim, os padrões 5, eles são, para poder finalizar aqui, né? Que é tanta coisa, senão a gente vai ficando muito tempo no mesmo padrão. Algo interessante é que eles são tão minimalistas que eles não precisam de muito para viver. Mas por ter a avareza, que é o vício emocional, é o pecado da retenção, o que eu tenho é meu, eu não gosto de compartilhar. Não, pera lá, não. Vocês não estão falando da minha esposa de jeito nenhum. Ela não é assim, ela sabe dividir. Mãe, Priscila, ela não assista. Tem que passar pro próximo. Esse chocolate e ainda só faltou você falar que o padrão 5 tem medo.
Tem medo. Ele estuda, Ele estuda, ele pesquisa, ele se elabora, mas ele tem medo de aplicar aquilo ali. Só me medo falta de falar enfrentar isso, a que a realidade. única coisa que você não falou ainda, que Vamos não falar encaixou dos ainda, é o 6. medo. O padrão Tem medo também envolvido aí, não? Medo. O padrão Tem, sim. 5, 6 e 7 tem medo e a manifestação desse medo é de forma diferente. Então, o medo do padrão 5 é de enfrentar a realidade. E aí, por isso que eles se trancam, mas tem muito medo. Então, é isso. O padrão 5, ele se isola quando ele está num ambiente que ali, vamos supor que essa conversa aqui esteja num nível superficial. E o padrão 5 não está gostando, ele está jogando pérolas aos porcos, eles têm essa capacidade de se isolar e ninguém perceber. Ninguém nota, eles são tão silenciosos que até os passinhos deles parece que eles estão flutuando, assim, ninguém nem sente, ele sai, pega o livrinho. Estão conversando aí, pega um livrinho aqui, então deixa eu ganhar tempo aqui, né? E o pau tá quebrando aqui, um tá atropelando o outro. Ele fala, vamos marcar a reunião tal. Eu falei, Felipe, não vou não. Não chega a lugar nenhum. Não, bem vou não. isso. Vou não. Essa aí eu não quero. Você vai e depois você me Mas fala. você traz a síntese pra mim. Porque eu vou ficar ali 2 horas pra só no final, nos últimos 10 minutos resolver. Não, vou Isso. não. Você traz pra mim, eu não vou. E às vezes eu tenho que empurrar. Às vezes nessa iniciativa de fazer alguma coisa, de colocar para frente, ela tem muito planejamento, ela tem realmente uma sabedoria assim que eu falo com ela e sempre admirei, falei assim, isso é fora da curva. Isso eu sempre falei conversando com ela, até porque a minha palavra de afirmação é uma das linguagens do amor. Isso. Sempre afirmei, sempre falei com ela, assim, amor, você é muito inteligente, você é muito isso, você é muito aquilo. O que falta ainda é a coragem de colocar em prática, de ser destemida. Mas, entendendo um pouco mais sobre os comportamentos, a gente vai interagindo um pouco mais. Que é por isso que a gente quis marcar um pouco isso, né? Que é entender o outro para a gente saber como lidar, eu como incentivador, eu como corajoso, que a gente vai chegar lá. Mas assim, então vamos manter um pouco do padrão 5, ok? Padrão 6, Jefferson, fala para a gente sobre o padrão 6. Padrão 6, vamos falar do planejador, o medroso e ao mesmo tempo também corajoso dentro do Enneagrama. E também é conhecido como cético. Vamos explicar como é que funciona tudo isso, né? A construção psicológica de pessoas do perfil 6, eles tiveram a sua coragem ameaçada e eles desenvolveram medo. Como assim? A etimologia da palavra coragem é abrir o coração para agir. Essa criança que se tornou adulto, ele teve uma atitude de fazer algo, só que ele foi rechaçado ali por uma figura de autoridade e ele acabou então introjetando em si esse medo, como se tivesse recebido um xingo, alguma coisa ali impactante, fortemente ali, ele ficou ali abalado e aí essa criança vai passando pela vida e ela é uma pessoa de realização, é uma pessoa de metas. O padrão de número 6 é o planejador e o questionador dentro do Enneagrama. Então, ele questiona tudo. Ele questiona a si mesmo, questiona as pessoas. Mas se, será, por quê? É muito gostoso também viajar com o padrão de número 6, a parte positiva, porque são os planejadores. Então, eles pensam nas possibilidades de tudo aquilo que pode vir a dar errado. E eles já pensou, poxa vida, não, isso aqui já tem solução para isso aqui e tudo. Ou seja, construiu todo um script, todo um planejamento na mente deles para poder seguir ali aquelas normas e procedimentos, aquelas metodologias para poder seguir ali, para poder culminar no resultado. E como que é essa manifestação desse medo? O 5, tal como a Hannah disse, ele tem medo de enfrentar a realidade, ele prefere ficar dentro de uma bolha ao invés de enfrentar a realidade. O 6, ele quer muito enfrentar essa realidade, só que ele fica oscilando. Ora ele vai e ora ele fica. Por quê? Eu vou generalizar não 100%, mas 99,9%, para não ser generalista completamente, né? Das pessoas de perfil 6, eles precisam de uma validação externa para eles agirem. Como assim, Jefferson? Não é qualquer validação externa, tem que ser a referência externa. Então, ou seja, eles classificam. Então, ou seja, na área da educação física e tudo, ele vai lá para poder pegar o personal. Não é qualquer personal, tem que ser o personal. Sim. Então, em tudo na vida, né? Então, ou seja, eles vão classificando isso e a pessoa ela tem que ter autoridade naquele assunto para eles poderem ganharem confiança e eles buscam essa validação. Então, ou seja, uma confirmação, que ela não vem interna, ela é externa, para eles poderem ir enfrentando essa vida. Por isso é que é a virada de chave, do medo para a coragem.
Então, ou seja, eu quero ir, eu sei que eu preciso de ir e tudo, só que você me valida? Eu posso dar esse passo para cá? Aí essa referência vai falar, não pode pisar aqui que aqui é seguro. Aí ele vai. Agora você pode ir lá para que... Não, beleza, então eu vou. E assim eles vão caminhando na vida. Ou seja, dentro do contexto empresarial, uma pessoa de perfil 6, geralmente o quê? Porque são os mais leais dentro do Enneagrama. Desconfiados. Ao mesmo tempo que são desconfiados e tudo, eles demoram para poder ter a confiança em você. Mas quando tem também, é alguém que você pode levar para o resto da vida, porque eles são leais em essência. O que é lealdade, né? Lealdade significa laços eternos. É difícil você conquistar a lealdade de um padrão de número 6, mas quando você conquista, acabou. Tanto é que pessoas, empresários conhecedores do Enneagrama, eles contratam pessoas de padrão de número 10 para número 6 para poder ficar no setor mais desafiador da empresa. E qual que é? Financeiro, essa parte aí, tudo. Então, ou seja, porque mexe diretamente no capital ali da empresa. Por quê? São pessoas, no coração da então, empresa. vamos para o próximo aí, então, porque realmente o nosso tempo está bem cravado. Vamos lá. Bora. Padrão 7, Hannah. O padrão 7, gente, ele é o entusiasta. É o padrão mais alegre do Enneagrama. Ela que já acorda bem, já acorda cantando. Isso é só usando aqui, gente, tá vendo? Marqueteiro, nato, adoram vender, adoram promover as pessoas, Exatamente. as coisas. Ter um olhar muito positivo, né, pra vida. E por isso que 3 com 7 é igual a 10. É igual a 10. Mas vamos lá. Agora, seriedade, né? Porque o padrão 7 é um padrão muito criativo, altamente entusiasta, energia alta mesmo, tem muita energia. E a construção psicológica do 7 é que ele teve lá na infância a sua temperança ameaçada. A temperança é aquele estado em que a comida está no ponto certo. Com muito sal, ela está destemperada, ela está salgada. Sem sal, ela está sem tempero. E aí ela fica destemperada. Então, o padrão 7, ele é destemperado. É aquela euforia, o entusiasmo, é aquela força que te move mesmo nas adversidades. A euforia é aquela que apaga. Então, o padrão 7, mal curado, mal resolvido, ele tem essa euforia. Ele começa as coisas e não termina. Ela dá a palavra e não vai até o final. E, com isso, se torna uma pessoa, aos olhos dos outros, infantil, superficial. Porque é a manifestação do vício emocional da gula, né? Que é experimentar várias coisas. E aí a gula não é gula de comida somente. Somente. É a gula de emoção, por querer ser inimigo do fim. Querer experimentar tudo ao mesmo tempo. Aí tá aqui no podcast, ai meu Deus, mas eu poderia estar lá fazendo isso, mas eu poderia estar lendo livro, e a mente fica aquele fantástico mundo de Bob. Muitas coisas, né? Então, o padrão 7 é muito inteligente. Sim. Só que a inteligência do 7, quando ele não aprofunda, é aquela inteligência rasa. Superficial. Um pouquinho de muita coisa, mas aí não tem tudo de uma única coisa, como o padrão 5. Isso. Que pega uma coisa e ele se torna doutor, especialista naquilo. O 7 não, ele, tá bom, eu vi um podcast de Enneagrama, agora eu já vou ser instrutor de Enneagrama, eu já vou aplicar Enneagrama, porque eu tenho um teste nas mãos e ele improvisa. Já entendi tudo. Vamos embora. Então, vamos fazer o marketing e vamos ganhar dinheiro com isso. Gente, é muito sério num relacionamento um padrão 7 quando ele não tem essa consciência, né? Porque ele pode... é muito reativo, são pessoas que têm desafios de receber um feedback. E o que faz um casal crescer, evoluir e conseguir caminhar juntos? É o diálogo, não é isso? Sim. Sem diálogo, sem conversa. E um padrão 7, ele, quando está longe da sua essência, ele não conversa. Ele não tem essa capacidade da humildade. Além de orgulhoso, né, como padrão 2, ele se torna arrogante e pensa que é melhor e tudo, e fica com aquela máscara do gente boa, sabe? Gente boa, do bom da praça. Mas, no fundo, ele esconde uma dor
E aí ele consegue fazer com que as coisas não progridam. É um estudo mais avançado de Enneagrama, Então, vários assim, padrões 7, é muito fácil cair no estado de depressão. Ah, mas como assim? Uma pessoa que se apresenta Estar bem como o tempo todo. estar bem o tempo todo, sorridente, alegre, tudo. Tem uma ferida muito não é? grande, né? lá dentro. Internamente, a insegurança, né? Mas, Então- mas é muito bom estar perto de um padrão 7, porque eles são otimistas Com toda demais, certeza, né? muito divertidos, nossa, muito, muito. Você como marido? Eu agradece. posso comprovar isso demais aqui, eu fiz a escolha certa. Legal. Então vamos para o padrão 8 aí, que inclusive é o meu, já falamos um pouquinho, Ah, mas isso. como é que é o padrão 8 aí no processo? Você quer falar, Felipe, um pouquinho da sua vida na frase? Ele vai falar tudo ali agora. Eu vou ó. dizer se concordo ou não concordo, quero ouvir de vocês, Vai inclusive. confrontar a gente aqui. Mas ó. alguém que vai dizer de fato se dá ou se não dá, se é ou se não é, tá aqui do lado. Ela vai dizer pelas caras dela, você vai saber se realmente é Eu ou vou não tentar é a controlar a verdade. minha cara. É o padrão do 8 e do 80. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Ou é do meu jeito ou é de jeito nenhum. É os extremos, né? Será? Faz É sentido, extremo. Gisele. Total. Total sentido. E aí, confirma? Confirma. Confirma, Ó, não o confirma, já né? foi, Confirma. vai. Tá confirmado. Padrão de número 8, nós falamos que é o que tem o maior coração dentro do Enneagrama. O 3, ele bloqueia, ele está no centro da tríade das emoções. Ele bloqueia os sentimentos e aí ele tem muita emoção, só que bloqueia para poder não demonstrar isso, né, por os seus motivos. Já o 8, ele também se protegeu, porque lá na infância, o que move um padrão de número 8 é a proteção e a justiça. Ou seja, sabe aquela criança lá, o cenário lá na escola, que observava alguns amiguinhos ali, tudo, fazendo bullying, fazendo sacanagem com os outros, aí a criança 8 olha lá e tudo, fala assim, você tá fazendo isso, você vai se ver comigo aqui agora, né? Se você é da tribo dele, ele te protege, mas se você não é também, tudo fala assim, opa, vai pra lá, se você não é meu amigo, você é meu inimigo, vai pra lá. Tanto é que eles buscam exatamente isso, a proteção e a justiça, né? Nas ações e com as pessoas. Por ter esse coração grande como essência, aconteceram várias situações na infância, nas fases do desenvolvimento, que essa criança, esse adolescente, esse adulto, ele foi sofrendo tantas marcas que ele passou a olhar para a realidade, olhar para o mundo da seguinte forma, como um campo de batalha. As pessoas, elas são os meus inimigos e eu tenho que ser forte. Eu jamais posso demonstrar fraqueza. Eu jamais vou poder abrir esse meu coração inocente, que é a virtude do padrão de número 8, para eu poder abrir esse coração, para eu poder, como eu já confiei e já levei, deu ruim com isso. Deu ruim mesmo. E aí o que eu vou fazer? Eu vou entrar para dentro da minha armadura e vou aqui tudo demonstrar que eu sou forte, mas é o que, como eu disse... Vou demonstrar que não doeu. Vou demonstrar que tá tudo certo, não é? Aqui, ó, e pronto, e vamos seguindo. Então, quando ela pensa e fala que ela pode falar e conversar comigo, que eu aguento, é porque não é tão bem assim. É isso? Até determinado ponto, sim. Até determinado ponto, não. Porque se ela vai tirando ali e tudo, você... Vamos tirar uma parte dessa armadura aqui, dessa aqui. Me mostra isso. Vamos ver o que tem dentro desse coração. Aquela que ela vai acessar lá e fala assim... Tem várias flechas aqui, né? Dentro desse coração. Me permita eu te ajudar a ir tirando aqui um pouco dessas flechas aqui. Vamos curando aqui aos poucos. É exatamente isso. E aí o padrão de número 8, quando ele consegue sair da luxúria, que é o vício emocional, do excesso, né, dessa luxúria, da ostentação e tudo, ele percebe que ele não precisa se demonstrar forte o tempo todo, porque é no reconhecimento dessa vulnerabilidade que vai fazer com que ele aumente ainda mais o seu poder, porque ele pode se permitir demonstrar o ser humano belíssimo, de coração gigante que ele é, e que não precisa também de agradar todas as pessoas, né? Nem Cristo agradou a todo mundo, quiçá a gente, né? Seres humanos meros mortais. Então, um recado direto aí pro padrão de número 8, aí pro nosso amigo Felipe, né? Saia da força do braço. Saia da força marcial. Que deixa vir essa força aqui que vem desse coração gigante sai que você rasgando tem. tudo, né? No peito ali pra frente. Estou aprendendo. É algo que realmente tem que trazer a consciência, a gente vai desenvolvendo cada vez mais. Vamos fechar aqui no 9, então, com a Hannah, e a gente volta... É a sua cura, é a cura do 8, que é a paz, paciência, tolerância. Então, até o tom de voz do padrão 9 e essa calmaria são os mediadores do Enneagrama, aquelas pessoas pacificadoras
que não gostam de brigas, de conflitos. E elas são tão neutras, imparciais, que elas entendem os dois lados. Isso faz o padrão 9 ser um excelente, o melhor líder, porque ele consegue entender todos os lados, todos os pontos de vista. Então, se os padrão 9... Sem tomar partido. Tá com padrão 3, mediação. E ele vai entender, não, Jefferson, tá tudo bem, calma, é aqui. Não, Hannah, é aqui. E aí ele consegue mediar ponto de convergência. Traz clareza. Traz clareza. E eles são mais devagar. Os passos do padrão 9, eles são mais lentos. Mas quando eles têm alguma ação, elas são certas. Que é a por isso virtude, que a né? virtude Ação dele certa. é a ação certa. Gente, mas aquele cochilinho depois do almoço, são considerados os preguiçosos, né? Assim, mais indolentes. A indolência do padrão 9 está mais ligada ao esquecimento de si mesmo. Não tem ambição. Por não ter ambição, eles acabam se moldando às pessoas que eles estão convivendo. E aí faz com que ele se despersonalize, perca a sua personalidade. Então, esse aí é o padrão 9. E aí, gostaríamos de pelo visto, a gente vai ter que marcar vai ter uma parte 2. outro. Comenta aqui. Gente, comenta aí, eu quero E a gente volta. Mas só porque a gente... legal, eu fiquei muito curioso, porque bom de falar disso. Você citaram, inclusive, eu sei do seu momento, como a gente é amiga há um bom tempo, a gente compartilhou e falou de alguns desafios, e lidar com o desafio no relacionamento hoje, você até citou um pouco isso no início, que hoje um dos maiores desafios que está tendo é realmente esse cansaço, essa fadiga, essa relação no casamento. E nosso foco principal no podcast é entender e compreender o amor. Nós já percebemos aí, basicamente, que tem tudo a ver com a personalidade, como que um vê e enxerga o outro, o casal, o relacionamento. Perfeito. E aí eu quero só pontuar 2 situações para a gente ouvir vocês também, essa experiência de vocês como casal. Primeira, eu entendi que no Enneagrama existe estágios, então vamos pensar assim, existe o nível de maturidade, correto? Só para a gente fechar aqui e interagir com o nosso ouvinte que está ali prestando atenção e curioso também, a primeira vez que ele escutou isso. Então existe um nível de maturidade ou experiência que ele vai adquirindo ao decorrer. Criou consciência, ele vai aprender, ele vai desenvolver e crescer, uma vez que ele busque novos conhecimentos, ele interage com pessoas que estejam no nível dele ou acima dele, pessoas com mais experiência e tudo mais, nessa ferramenta do Enneagrama. Sim. E o segundo nós não somos nós podemos transicionar e recebemos estímulos de outros. Vocês citaram um pouco sobre isso, mas dê algum exemplo na íntegra, por exemplo, ou de vocês ou de nós aqui, de algum dos nossos. Nós recebemos estímulo de quem ou somos influenciados por quem? E eu também ouvi falar um pouco sobre, às vezes você está são ou às vezes você está doente. Esse termo é correlacionado a você estar bem nesse perfil, nesse padrão, e às vezes você está mal e doente nesse padrão. Como é que é isso? Só essa questão de aplicabilidade, assim, recebemos informações de outros. Sim. E o termo usado como doente são no Enneagrama. É paixão e virtude. A gente chama de vícios e virtudes. A parte negativa de cada padrão, nós fomos citando aqui, né? É quando a pessoa ela não tem um nível de consciência, né, elevado, e aí é claro, e para pessoas que não buscam o autoconhecimento, ela vai passar o quê? Ter um nível de consciência mais baixo, e nas interações no dia a dia, com as pessoas, nos ambientes que ela frequenta, ela vai manifestar, porque o ser humano ele mostra verdadeiramente que ele quando ele está sob pressão. A ação, ela está para o nosso consciente. A reação está para o nosso inconsciente. O inconsciente nos governa, em mais de 95%, tem estudos que falam até mais de 96%, 98%. Né? O Freud já falava sobre isso, né? Psicanálise, né? Que o inconsciente é uma estrutura que nos governa a maior parte do tempo. Sim. Isso para as pessoas que não buscam conhecimento, vou sempre reforçar isso. E aí, a proposta é o seguinte, é a pessoa reconhecer que ela faz parte desse vício, só que ela vai começar o quê? A caminhar para poder manifestar mais as virtudes no seu dia a dia. Então, ela vai ficar atento, principalmente quando ela está sob pressão nas suas reações. Então, se ela tinha um determinado comportamento agressivo, dentro daquele contexto, aquela situação, correlacionando com aquelas pessoas, ela vai parar, é o quê? Ela vai trabalhar o caráter. O que é o caráter? É o freio do instinto.
Então, ou seja, um carro ali, para poder parar, tudo você tá em movimento, você tem que pisar no freio, depois você tem que puxar o freio de mão para acabar de se estabilizar. Assim também é um ser humano. Então, ele vai, essa consciência, ele vai saindo dessa parte visceral, dessa parte ali do vício, né? O que é vício? Vício vem de vírus e vírus vem o quê? De morte. Então, ou seja, uma pessoa ela está morrendo em vida quando ela vai gravitando na parte negativa da sua personalidade. E a virtude é o quê? A força de alma, a força da alma. Então, ela vai o quê? Resgatar essa essência pura e bela que todos nós temos a nossa essência, que é a imagem e a semelhança de Deus. Então, a gente tem a semente de Deus dentro de nós. Então, aí, com base nisso, né, Felipe, respondendo diretamente a sua pergunta, de todos os ouvintes, as pessoas que estão aqui nos ouvindo, que é exatamente isso, esse ponto, que é a tomada de consciência, ela é a chave de tudo. Então, a busca é o autoconhecimento. Legal. Então, quando eu faço isso, aí cada pessoa, ao descobrir o seu padrão de personalidade, ela vai ter uma caminhada diferente. Então, eu vou colocar um exemplo rápido e prático. Eu como padrão de número 3. Então, ou seja, workaholic, sempre focado ali no trabalho, em tudo. Então, eu compreendi o seguinte, falei, pós o Enneagrama, que eu tinha que tirar o pé do meu lado profissional e eu tinha que me permitir descansar mais, a poder ir lá, me permitir sentar na frente da televisão, ver ali um Netflix, poder ficar ali mais tranquilo. Então, ou seja, automaticamente eu vou lá para o meu padrão de número 9. Já busco essa paz, essa tranquilidade. E eu já busco não querendo fazer as coisas, mas eu busco planejar mais as minhas ações. Então, eu pego um movimento lá do padrão de número 6. E aí, ou seja, cada um tem uma caminhada de evolução dentro da mandala do Enneagrama. Então, nós podemos transicionar e aproveitar, inclusive, benefícios também de outros padrões, de outros Quando não tem consciência, eu pego o pior, não só do meu, mas dos outros. Agora, quando eu tenho consciência, eu pego o melhor do meu e dos outros. Posso aproveitar dos Felipe, outros. fazendo uma analogia, é tal como o computador, né? Que ele tem o seu sistema operacional, o Windows. Então, a maior parte do tempo ele está ali sendo conduzido pelo Windows. E aí, de vez em quando, no final do mês, tem um fechamento, ele vai lá e usa um Excel, uma planilha. Aí tem que enviar uma proposta, usa o Word. E aí, vez ou outra, ele volta sempre no seu sistema operacional mãe. Padrão. E nós somos assim. O mãe, no caso do meu, é o 7. E aí eu estou no momento da minha vida em que eu estou mais no 8, na minha asa 8. E aí eu estou o quê? Gostando de problemas, de resolver problemas. E aí a gente depende do momento da vida, depende dessa saúde mental, emocional e por aí vai. Vai ser muito bom a gente falar sobre essas interações no segundo momento, porque a gente vai explicar o caminho da cura de cada um, da transformação. Legal, então vamos já, inclusive, já deixar em alta, em pauta, essa informação da gente gravar novamente, até porque o nosso tempo já encerrou. A gente precisa encerrar aqui. Foi muito bom, gostaria de ficar aqui mais tempo. Agradar o padrão. Gostaríamos que vocês rapidamente pudessem tanto dizer como encontrar vocês também, para ter mais informações, o seu Instagram, algum contato que você quiser deixar, pode deixar para os nossos ouvintes. Perfeito. E uma frase final na qual você gostaria de dizer sobre o Enneagrama e o casamento e a busca desse amor. Como que isso impacta na vida? Só uma frase. Se você puder dizer e definir numa frase, tudo isso que nós discutimos aqui, ou a sua experiência, defina numa frase para o nosso ouvinte aí. Quando eu me conheço, eu me curo. O que é cura? Cura é a passagem para o estado mais potente do ser humano. Quando eu me curo, eu me fortaleço. Quando eu me fortaleço, eu passo a viver a minha melhor versão. E passando a viver a minha melhor versão, eu passo a poder o quê? A doar por transbordamento e consigo enxergar as necessidades da minha esposa. E com isso nós buscamos o quê? Nos ajustarmos para que a maior parte do tempo do nosso relacionamento se torne um relacionamento cada vez mais de qualidade. Porque é aquilo, né? Até do filme Avatar. Eu vejo você. Legal. Hannah, o que você gostaria de deixar para os nossos ouvintes? Não desista do seu relacionamento. Não desista do seu casamento. Lute. Família é o bem mais precioso de Deus. Família é onde inaugura a nossa vida, que foi a frase que eu iniciei. Quando nós temos um problema, o problema não é só meu, é nosso. Então, lute, porque o problema não é só seu, é de vocês. Então, a frase que eu deixo o autoconhecimento ele pode transformar o seu relacionamento. Lute, não desista. Legal. Gisele, gostaria de deixar algum comentário? Barrando as minhas palavras. Eu acho que eu vou falar sempre isso, né? Busque ajuda, procure ajuda, não desista. E o autoconhecimento é libertador. Eu quero deixar
a frase da Bíblia, né? Conhecereis a verdade vos libertará. E estamos aqui exatamente para discutir e apresentar para vocês um pouco sobre essa liberdade, sobre essa verdade. E gostaríamos de agradecer profundamente aqui ao Jefferson, a Hanna, Gisele. Ao nosso Instagram, Jefferson Teixeira. Siga lá, viu? Hanna Teixeira. Então, siga, busque mais informações e, naturalmente, o seu relacionamento, o seu parceiro vai agradecer imensamente. Não se esqueça de inscrever no nosso canal para você continuar acompanhando. E está aí atualizando cada vez mais sobre relacionamento. Excelente. Comente e mande também os seus desafios e aquilo que você gostaria de ter também, novas ferramentas, novas formas, ou até alguma vivência que você teve. Compartilhe conosco para que a gente possa trazer aqui pessoas especialistas nessa área, para que traga luz para a nossa vida, para o nosso dia a dia e possamos viver ainda mais este amor. Vivendo e aprendendo amor. Agradeço a sua presença e a sua participação. Forte abraço. E até o próximo podcast.